Existe uma força que quase ninguém percebe, porque ela não faz barulho. Ela não aparece em discursos, não precisa provar nada para ninguém e muitas vezes passa despercebida por aqueles que estão ao redor. São comportamentos silenciosos que revelam uma mente preparada, uma personalidade mais madura e uma capacidade emocional que poucas pessoas conseguem desenvolver. Mas a pergunta é: o que pessoas emocionalmente fortes fazem em silêncio que as diferencia das outras? Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende o verdadeiro significado da força emocional. Muitos acreditam que ser forte significa nunca demonstrar fraqueza, esconder sentimentos ou agir como se nada afetasse sua mente. Mas a verdadeira força psicológica não está em não sentir. Está em compreender suas emoções, controlar suas reações e escolher conscientemente como agir diante das situações difíceis. Neste vídeo, vamos entrar em uma análise profunda sobre a psicologia das pessoas fortes, revelando comportamentos silenciosos, hábitos internos e padrões mentais que mostram uma personalidade mais equilibrada. Você vai entender por que algumas pessoas enfrentam dificuldades sem precisar anunciar suas batalhas, porque elas não buscam constantemente aprovação externa e como conseguem manter estabilidade emocional mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Este é um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Aqui, vamos explorar os mecanismos psicológicos por trás das nossas escolhas, dos nossos sentimentos e das atitudes que definem quem somos. A verdade é que muitas pessoas aprenderam a esconder suas dores porque, em algum momento da vida, entenderam que demonstrar fragilidade poderia trazer consequências. Algumas tiveram medo de serem julgadas, outras se acostumaram a resolver tudo sozinhas e algumas simplesmente não encontraram um espaço seguro para falar sobre aquilo que sentiam. Aos poucos, esse comportamento começa a parecer normal. A pessoa sorri, conversa, trabalha, cuida das responsabilidades, mas por dentro está constantemente tentando organizar pensamentos, emoções e preocupações que ninguém vê. Talvez isso aconteça com você. Você pode ser aquela pessoa que escuta todo mundo, oferece apoio, tenta manter o equilíbrio nas situações difíceis, mas quando chega o momento de olhar para os próprios sentimentos, prefere deixar para depois. O problema é que emoções ignoradas não desaparecem. Elas continuam influenciando suas escolhas, suas relações e até a forma como você enxerga a si mesmo. E é justamente aqui que começa a diferença entre apenas suportar a vida e desenvolver uma verdadeira força emocional. Pessoas fortes não são aquelas que nunca sentem medo, tristeza ou insegurança. Elas são aquelas que aprendem a lidar com esses sentimentos sem permitir que eles controlem completamente suas atitudes. Mas existe uma parte desse processo que poucas pessoas percebem. Alguns dos comportamentos que parecem apenas personalidade forte podem, na verdade, revelar estratégias que a mente criou para se proteger. E entender essa diferença muda completamente a forma como você enxerga a própria força e também as pessoas ao seu redor. Existe um detalhe sobre pessoas fortes que quase ninguém percebe. Muitas vezes, aquilo que parece apenas autocontrole pode ser o resultado de um padrão mental que foi construído durante anos. A pessoa olha para alguém tranquilo, que evita discussões, que não reclama de tudo e que parece lidar bem com qualquer situação, e pensa: essa pessoa simplesmente nasceu assim. Mas a realidade é que muitos desses comportamentos são respostas que a mente aprendeu para lidar com experiências, pressões e desafios do cotidiano. O cérebro humano busca proteção o tempo todo. Quando uma pessoa passa por situações em que se sentiu rejeitada, criticada ou incompreendida, ela pode começar a desenvolver formas automáticas de agir para evitar sentir aquela dor novamente. Algumas pessoas aprendem a controlar cada palavra antes de falar, outras evitam demonstrar necessidade, outras preferem resolver tudo sozinhas porque acreditam que depender de alguém pode trazer decepção. Talvez você já tenha vivido uma situação assim. Alguém pergunta se está tudo bem, mas você responde automaticamente está tudo certo, mesmo sabendo que não está. Não porque quer mentir, mas porque sua mente já criou o hábito de proteger aquilo que você sente. Esse mecanismo acontece tão rapidamente que muitas vezes a própria pessoa não percebe. Com o tempo, esses padrões começam a afetar amizades, relacionamentos amorosos e até oportunidades profissionais. Pessoas que não conseguem controlar suas reações podem afastar outras sem perceber, não porque sejam ruins ou difíceis, mas porque suas emoções acabam comandando suas atitudes em momentos importantes. Agora, existe algo ainda mais interessante.
Muitas pessoas acreditam que para conquistar respeito precisam falar mais alto, mostrar conhecimento o tempo todo ou nunca demonstrar dúvida. Essa memória emocional influencia pequenas atitudes do cotidiano. É o motivo pelo qual algumas pessoas têm dificuldade de aceitar elogios, desconfiam quando alguém demonstra carinho ou sentem necessidade de resolver tudo sozinhas. Não porque não querem proximidade, mas porque em algum momento aprenderam que manter uma certa distância era uma maneira de evitar sofrimento. E o mais interessante é que esses padrões podem permanecer escondidos até que alguma situação desperte aquela antiga sensação novamente. Uma crítica, uma rejeição, uma mudança inesperada ou até uma conversa mais profunda pode ativar respostas que parecem exageradas, mas que fazem sentido quando entendemos a história por trás delas. A verdadeira força emocional começa quando a pessoa deixa de apenas repetir essas respostas automáticas e passa a perceber o que existe por trás delas. Porque controlar uma emoção não significa simplesmente segurá-la. Essa consciência também transforma os relacionamentos. Alguém que antes respondia impulsivamente pode começar a escolher melhor suas palavras. Uma pessoa que sempre buscava aprovação pode começar a valorizar mais sua própria opinião. Quem escondia todos os sentimentos pode aprender que demonstrar vulnerabilidade em alguns momentos não diminui. No final, talvez a maior reflexão que fica não seja sobre parecer forte para o mundo, mas sobre compreender o que acontece dentro de nós quando ninguém está olhando. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditam que força significa suportar tudo em silêncio, nunca demonstrar insegurança ou sempre ter uma resposta pronta para qualquer situação. Mas quando observamos mais profundamente, percebemos que a verdadeira complexidade da mente humana está justamente nos processos que acontecem longe dos olhos dos outros. Cada reação, cada defesa e cada comportamento repetido carrega uma história. Muitas vezes, aquilo que parece apenas uma característica da personalidade é uma resposta construída ao longo de experiências, momentos difíceis e formas que encontramos para lidar com a vida. A mente humana está constantemente tentando proteger aquilo que considera importante, mesmo quando esses mecanismos já não fazem tanto sentido no presente. Talvez algumas das maiores mudanças internas aconteçam quando uma pessoa deixa de enxergar suas próprias emoções como inimigas e começa a compreendê-las como mensagens. Não porque todos os sentimentos precisam ser seguidos, mas porque eles revelam partes da nossa história que muitas vezes permanecem escondidas. No fim, pessoas fortes não são aquelas que nunca enfrentam conflitos internos. São aquelas que conseguem olhar para dentro e perceber os próprios padrões com mais clareza. A força que ninguém vê não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de permanecer consciente enquanto atravessa elas. Porque, muitas vezes, a maior batalha de uma pessoa não acontece contra o mundo ao redor, acontece no momento em que ela começa a entender a própria mente. E talvez seja justamente nesse espaço silencioso, entre o que sentimos e o que escolhemos fazer com aquilo, que descobrimos quem realmente somos. Se você chegou até aqui, significa que você faz parte de um grupo de pessoas que realmente busca entender melhor a própria mente e enxergar além daquilo que aparece na superfície. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, porque essa simples ação ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo sobre psicologia, comportamento humano, emoções e desenvolvimento pessoal. Também se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos que vão ajudar você a compreender melhor seus pensamentos, seus sentimentos e os padrões que influenciam sua vida diariamente. Agora eu quero saber de você. Se você assistiu até o final, comente aqui embaixo a palavra consciência. Esse comentário mostra que você fez parte dessa reflexão até o último momento. E não pare por aqui. Clique no vídeo que apareceu no card, porque ele continua essa jornada de compreensão da mente humana e pode trazer uma nova perspectiva sobre seus comportamentos e emoções. Você também pode acessar a nossa playlist de psicologia e comportamento humano para continuar explorando outros temas profundos sobre personalidade, relacionamentos e a forma como nossa mente funciona. Nos vemos no próximo vídeo.